Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo, e a gente tem um grupo chamado os 16 Covid, né, do Ministério da Saúde, que fizemos um manual que eu tenho a impressão que vários de vocês, se não todos, já tiveram contato e conhecimento desse manual, mas vimos que a chegada do manual na periferia do sistema, a capilarização do manual foi um pouco complicada, está sendo um pouco complicada, não chega, né, onde precisa chegar. Então, nós organizamos essas reuniões, elas ocorrem, essas discussões de casos, elas ocorrem todos os dias, das 11 às 12 e das 4 às 5 da tarde, ou a gente avança um pouquinho mais se a discussão estiver rendendo bem. Mas pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias da semana. Então, nós discutimos, na última sexta-feira, nós discutimos um caso. O primeiro caso eu discuti com o pessoal de Santa Catarina, e o segundo com o pessoal de Macapá. Então, são essas possibilidades, né, que o trabalho online ele permite, todo esse trabalho, né, de se locomover sem sair do lugar, né? A gente vê quais são as diferenças e as dificuldades que permeiam cada uma das localidades, e a gente tem aprendido muito. Na realidade, nessas reuniões, nós aprendemos muito mais do que vocês, porque nós aprendemos, se a gente tem um contato maior com a doença e as grávidas, nós estamos aprendendo muito de Brasil e suas dificuldades. Nós estamos aprendendo do SUS, o quanto que o SUS é poderoso, o quanto que o SUS tem capacidade de chegar onde a gente nem imagina em que ele esteja. O que nós precisamos é empoderá-lo, deixá-lo forte para que ele possa realmente desempenhar, né, e todas as suas potencialidades, deixar fluir todas as suas potencialidades. Então, o nosso objetivo aqui com vocês, nós já somos 38, discutirmos. A Heloísa vai apresentar um caso para nós e nós vamos discutir. Eu hoje tenho o prazer de ter comigo aqui nessa discussão a doutora Veridiana Freire, né? Sangue novo no grupo, vem nos ajudar muito, tem uma vivência muito grande, né? De todo dia estar lidando com essas pacientes. Então, sem dúvidas, veio agregar uma grande parcela e faixa de conhecimento do que ela tem para nos ajudar aqui. Então, Heloísa, eu gostaria então que você se apresentasse. Eu não sei se todos te conhecem, né? Para nós foi preciso nos apresentar, porque ninguém conhecia a gente. E a Heloísa, eu queria que você se apresentasse, Heloísa, e já passasse para a apresentação do caso. Ok, obrigada. Meu nome é Heloísa Helena Kubizeski, eu sou enfermeira obstétrica e trabalho no Hospital Universitário Júlio Miller, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Esse caso faz parte da minha tese de doutorado, que eu vou, acredito que em fevereiro de 2022, né, finalizar, parcialmente, né, porque eu acredito que a gente vai ainda ter muitos resultados ainda ano que vem, né, de gestantes com Covid. O título da minha tese são as repercussões maternas, fetais e neonatais da Covid-19 em Mato Grosso, Brasil. E a gente, para isso, a gente criou um pré-natal para acompanhar as gestantes que tiveram Covid. Então, a gente tem encontrado bastante resultados, assim, interessantes, mas que eu vou poder compartilhar mais adiante, né, quando tiver números mais significativos, e eu gostaria de apresentar um caso que eu achei interessante e tem sido comum, então, para um caso também diferente, né, que eu tenho acompanhado vocês, assisto depois no YouTube, quando eu não consigo assistir, né, no momento que vocês estão apresentando, eu vou no YouTube, então, eu acho que vai ser bom compartilhar e é um olhar um pouco diferenciado também. Vamos passar para a apresentação? Me ajude. Eu entro... Calma aí. Geraldo, me ajuda. Seu microfone está desligado, doutor Geraldo.
Muito obrigado. Essa é a armadilha de todo dia, viu, gente? É o microfone desligado. Mas vamos lá. Heloísa, vai no canto inferior direito do seu vídeo. Sim, apresentar Tá agora. Lá, apresentar agora. Nós estamos fazendo passo a passo aqui. Tá. Aí você vai clicar tela inteira. Tá aqui. No tela inteira apareceu o nosso screen. Sim. Clica no quadradinho do meio. Aí vai ficar azul o compartilhar. Clica no compartilhar. Clicou? Agora vai lá no PowerPoint embaixo, na sua barra embaixo, no PowerPoint. Aí, ó, você já está com ele. Né? Sim. Tá ótimo. Agora você vai clicar do lado, aqui embaixo, na apresentação. Clica nele para você ocupar a tela inteira. Tá. Lá em cima, a tela inteira. Calma aí. Isso. Tá. Ótimo. Passou. Excelente. Ok, então vou agora começar. clica aqui embaixo de novo no ocultar. Ok. Nossa, você ficou lindona aqui. Ó. Essa apresentação tá uma maravilha. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então, 7º encontro, né, de especialistas. É um prazer imenso estar participando, né, desse encontro hoje, para discussão de casos clínicos de gestantes e puérperas com Covid-19 da região Centro-Oeste. Meu caso clínico é a KCNS, 21 anos, solteira, ensino fundamental completo, natural e residente. Como é que eu faço para parar aqui? Em Nortelândia. Ela é Gesta 2. Tá passando sozinha, Geraldo. E agora? Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Calma aí. Você quer que eu passe? Posso passar assim? Posso passar assim? Ou fica Pode. Pequeno? É porque eu acho que sabe que a apresentação está passando... Ela está automática, ela está no automático. Ela está no automático. Você quer que eu passe para você e você vai falando? Pode ser. Então tira a sua. Clica no parar a apresentação. Calma aí. É só você pegar no ESC. ESC, aqui. Fecha a sua apresentação aqui no xizinho em cima, ótimo. Para a apresentação. Isso. E agora eu coloco aqui para você. Me desculpa. Não, minha filha, que é isso? Isso acontece em quase todas as apresentações que nós temos. Tá, voltando então, iniciando novamente, histórico da gestante. Tá passando também, Geraldo, automático, a sua apresentação. No meu aqui não tá, não. Para mim tá passando. Tá parado no seu? Tá. Uai. Para mim tá passando também. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer desse jeito que tá aqui, ó. Tá, isso, melhor. Vamos lá. Voltando... Então, histórico da gestante, KCNS, 21 anos, solteira, ensino fundamental completo, natural e residente em Nortelândia, Mato Grosso. Ela veio do interior para fazer o pré-natal conosco aqui, pós-Covid. Gesta 2, para 1 cesárea, aborto 0, 8 consultas pré-natais, gestação de risco habitual, nega etilismo, tabagismo, tem história pregressa de enxaqueca e constipação. O cartão vacinal está desatualizado, gravidez não planejada e o CCO desatualizado. No dia 22 de janeiro de 2021, ela testou positivo para COVID, teste rápido, IgG e IgM positivo. Ela estava com a idade gestacional de 19 semanas e 5 dias. Assintomática, e ela realizou o teste porque a filha de 3 anos, ela apresentou sintomas e testou positivo. Então, ela foi fazer o teste também.
E outro detalhe, ela fez porque ela trabalha numa unidade básica de saúde, então ela falou que foi mais fácil para ela conseguir fazer o teste, por estar assintomática, porque senão ela não conseguiria. Posso passar? Pode. No dia 3/3/2021, ela iniciou o pré-natal pós-Covid-19 aqui no Hospital Universitário Júlio Miller, e com idade gestacional já de 29 semanas e 4 dias. Aí tem os dados antropométricos, né, peso 65, IMC 27,6, PA 109/64, frequência, saturação boa, 98, sem queixas, ela estava em uso de ácido fólico e sulfato ferroso. No dia 16, a segunda consulta conosco, 31 semanas e 3 dias, a gente solicitou um ultrassom obstétrico com Doppler, que ela não tinha ainda, sem queixas também. No dia 5 de março, ela voltou, terceira consulta, 34 semanas e 2 dias, aí ela referia cefaleia, falta de ar, fadiga, pirose, constipação, câimbras, dor em baixo ventre e dor e edema em membros inferiores. Pode passar. Aqui tem os exames laboratoriais que a gente fez aqui no hospital. Os exames de... Aí, eu gostaria que você parasse nos exames de imagem. Os exames de imagem, está para frente ou está para trás? Para trás, você passou. Ele que está passando aqui sozinho. Ah, tá. Aí. Não, os exames de imagem. Mas, não, mais um. Pode passar. Não, aqui, ó, voltei, olha aqui, ó. Sim. Na sequência. Isso. Aí, para nos exames de imagem. Então, ela tinha a primeira ultrassom que ela fez conosco... Opa, passou. Eu vou ter que voltar para... Eu destravei ele aqui, porque foi programado... Quando você fez, ele foi programado para passar sozinho. Eu tentei desativar aqui, mas ele não está me obedecendo. Não. Então, vamos passar desse jeito mesmo. Tá. Aqui, nos exames de imagem, no dia 15 de março de 2021, perdão, a primeira ultrassom que ela fez conosco, 30 semanas e 4 dias, ela apresentou... Peraí, vamos lá. Uma restrição já apresentou uma restrição de crescimento e incisuras bilaterais nas artérias uterinas. Aí a professora que me acompanha, a minha orientadora, né, a doutora Maria Aparecida Mazzucci, falou, vamos pedir daqui 3 semanas, uma outra ultrassom. No dia 5 de abril, ela fez outro ultrassom, aí mostrou uma restrição de crescimento mais importante, de 13,3%, né, o percentil do crescimento, manteve as incisuras bilaterais das artérias uterinas, aí, como 33 semanas e 4 dias, a professora, com esse resultado, vamos solicitar uma ultrassom por daqui 1 semana. Aí ela fez, com 35 semanas e 2 dias, aí já apresentou uma restrição de crescimento mais importante, com percentil de 1%, e já o feto em centralização. Aí, nesse dia, ela já foi encaminhada para o parto cesárea, né, com 35 semanas e 2 dias. Pode passar. A data do parto, dia 12 de abril, às 15h38, né, com idade gestacional de 35 semanas e 2 dias. Classificação de Robson 10, né, fez o parto prematuro. Pode passar. Então, parto cesárea, devido à centralização do feto, sofrimento fetal, ele nasceu hipotônico, cianose central, feito VPP, glicemia de 56. Sexo masculino, pesando 1.760 gramas, estatura 41, perímetro cefálico 31, perímetro torácico 26,5, perímetro abdominal 25,5, Apgar, primeiro minuto 8,
e Apgar do 5º minuto 8. Pode passar. Então, ele nasceu com boa vitalidade, ele evoluindo nos primeiros minutos de vida com drive respiratório ineficaz e bradicardia, resolvido com 2 ciclos de VPP. Foi transferido para UTI NEO em UD, com gemência audível e esforço respiratório. Foi instalado suporte ventilatório, BiPAP, CPAP e UD, somente até o 2º dia de vida, estando desde então respirando em área ambiente. Ele foi cateterizado na admissão, com perfusão periférica maior que 3 segundos, mantido em incubadora aquecida. No dia 14 de abril, ele evoluiu com icterícia, porém sem níveis de fototerapia em todas as coletas de controles realizadas. Ele apresentou uma boa evolução na UTI NEO, sendo transferido para um 5 em sonda orogástrica para treino de sucção. Já no primeiro dia na 1.5 já foi observado aleitamento materno eletivo e possibilidade de manter sem a sonda orogástrica. No 10º dia, ele atingiu o peso mínimo para alta hospitalar, estando apto para a mesma, com proposta de acompanhamento ambulatorial. Pode passar. No dia 15 de abril foi realizado um ultrassom transfontanela e foi encontrado uma diminuta imagem cística em projeção do plexo coroide à esquerda. No dia 22 de abril, alta hospitalar. Então, ele ficou 5 dias na UTI NEO e 6 dias na 1.5. Os exames realizados foram, como ele estava internado, aí aqui no hospital a gente faz a coleta do teste do pezinho se o recém-nascido fica mais que 7 dias conosco, né? Então, no dia 14 foi feita a coleta do teste do pezinho. No dia 16 foi feito o teste da orelhinha, ele não passou e é para voltar a repetir. No dia 12 de maio, ele voltou para repetir. O teste da linguinha, ele recebeu treino de sucção pela fonoaudióloga. O teste do olhinho, o resultado do dia 15 de abril, mostrou normal, bilateralmente, e o teste do coraçãozinho foi monitorizado na UTI NEO. Tem os exames laboratoriais dele. Eu acho que os colegas deram uma olhada antes, né? Se eu e atentar a cada um vai demorar um pouco, né? Pode passar. Segmento de alta, então, agendado o retorno do puerpério na triagem da GO para o dia 2 de junho, da mãe. Agendado o retorno em ambulatório de prematuridade também no dia 2 de junho para o bebê. Realizado o 2º teste de orelhinha já agendado no dia 12 de maio. Encaminhado para vacinação em PSF assim que possível, encaminhado para o PSF para a coleta do 2º teste do pezinho com 30 dias de vida. Pode passar. Então, considerações gerais. Eu sei que esse caso eu vi muitos aí, que no final, assim, o final trágico às vezes é o que mais chama a atenção, mas eu gostaria de colocar que esse caso retrata alterações que estamos observando no nosso pré-natal de crescimento e desenvolvimento dos fetos durante o nosso acompanhamento no pré-natal pós-Covid. Porque nós estamos acompanhando pacientes que tiveram Covid no 1º trimestre, no 2º trimestre e no 3º trimestre. Então, assim, eu ainda não tenho encontrado nada na literatura falando, também porque é recente, claro, né? Mas, assim, os desfechos é quando a mãe tem o Covid em outra idade gestacional sem estar com Covid no momento do nascimento, né? Como essa pesquisa ainda está em andamento, nós não podemos afirmar com certeza em números, mas acreditamos ser importante a testagem universal das gestantes em todos os trimestres, independente de sintomatologia. Desde o início da pandemia, ocorreram alguns casos no nosso serviço de óbito fetal de gestantes a termo, que elas testaram IgG positivo para SARS-CoV-2 na internação, e, no entanto, elas falaram que em nenhum momento elas tiveram sintomas, né? Então, elas foram assintomáticas. A gente não pode afirmar que foi o COVID, né? Com certeza, porque algumas a gente fez porque a gente faz aqui, ó, eu faço na minha pesquisa RT-PCR da placenta, parte materna, parte fetal, do aspirado gástrico, né, do bebê, e agora, depois de alguns casos de restrição de crescimento, eu estou encaminhando para o anátomo patológico também para fazer uma análise da placenta.
né, para ver se tem o que a gente vai encontrar nessa placenta. O acompanhamento ultrassonográfico com Doppler, ele é fundamental, principalmente quando resultados alterados. E, assim, é claro que isso não é uma realidade do SUS Brasil, né? Isso a gente está conseguindo, só é possível também, porque eu tenho o professor Dr. Anselmo Vilargiani, ele é professor da Universidade Federal, e ele tem uma clínica, né, de medicina fetal, de ultrassom, e ele faz, para mim, toda segunda-feira, 5 ultrassom para essa pesquisa, entendeu? Ele participa da pesquisa e a forma como ele tem nesse momento colaborado é com essas ultrassom, independente do tipo, mas principalmente essa com Doppler. Então, assim, a gente tem conseguido um acompanhamento melhor, né, por estar também acontecendo uma pesquisa, né, então eu estou buscando recursos da Secretaria Municipal para testes, né, para poder, os testes para COVID, as PCRs, a Instituto Tecnológico da Universidade vai fazer também um pouco, então, assim, eu estou buscando recursos em todos os meios possíveis, né, tentando buscar. E o que eu comentei com os meus pares, que esse trabalho são várias mãos construindo, né, eu tenho a doutora Ana Amélia, a doutora Andressa, também, que participam, são médicas ginecologistas obstetras que estão me ajudando no pré-natal. Então, esse pré-natal acontece com elas, com os alunos de medicina, com a enfermagem, então a gente está fazendo esse pré-natal junto. Que é importante, que a testagem universal, nós acreditamos que ela é importante. Como neste caso, a gestante era sintomática, né? Então, a gente acredita que mais assintomáticas podem ter um desfecho ruim, né? Então, seria importante essa testagem. Eu jogo essa consideração e para os especialistas me ajudarem, né? Estamos aqui, eu falo assim, eu queria mais gente para ajudar eu pensar o que eu podia fazer para melhorar. Então, assim, com os recursos que a gente tem, com as mãos que eu tenho, é o que a gente está conseguindo nesse momento, né? E eu sou muito feliz e muito grata também por estar participando. Pode passar. Grata pela oportunidade. Esse é o seu projeto, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Excelente. Parabéns pelo caso, parabéns pela sua pesquisa, né? Então, nós vamos tentar discutir aqui esse caso à luz do conhecimento que existe para COVID e gestação. E nós vamos ver inicialmente o diagnóstico, como é que foi feito o diagnóstico. O diagnóstico, ela tem um diagnóstico epidemiológico importante, né, Luísa? Ela tem os parentes, filhos, ela trabalha numa unidade, é uma profissional de saúde. Então, ela é uma paciente que tem, do ponto de vista epidemiológico, ela tem as ferramentas, né, para a infecção. Sim. O que a gente chama a atenção é que pacientes, o diagnóstico sorológico, isso que você falou, né, você manifestou, eu não sei se é, e nem nós também sabemos se é. Por quê? Porque os exames sorológicos, eles ainda não atingiram, assim, aquele patamar de segurança, né, para poder fazer esse diagnóstico. Sim. Mas para você fazer o diagnóstico retrospectivo, é a única ferramenta que você tem. Uhum. Então, na sua banca, eu já estou imaginando você lá na banca, né? Eles vão falar para você, não, mas como é que você não tem certeza que é? Você pode fazer, a sua saída vai ser essa. Realmente, eu não posso ter certeza, mas é a única ferramenta que eu tenho. Saiu do 3º ao 7º dia, você não tem chance de... O PCR ele negativa muito. Mesmo em pacientes sintomáticas, né, paciente que vai para o CTI, muitas vezes o PCR já é negativo.
Ah, você vai falar o antígeno, vão fazer o diagnóstico de antígeno, teste rápido com antígeno. É a mesma coisa, né? É um pouquinho melhor do que o sorológico, mas também tem uma janela muito estreita de positividade, né? Ele fica positivo muito pouco tempo. Ele ajuda muito na fase aguda. Então, o PCR e o teste rápido com antígeno, ele ajuda na fase aguda. Os diagnósticos sorológicos, eles ajudam no segmento ou para identificar nos inquéritos soroepidemiológicos, ou para você fazer esse diagnóstico de triagem, como é a sua proposta. Então, Geraldo, assim, depois, isso foi no início, né? Então, agora a gente estava só colocando no estudo as que tinham RT-PCR positiva, para evitar, né? Ah, então você já está fazendo a profilaxia da sua banca. Aham. É uma outra saída, né? Eu estou evoluindo a cada dia. Você está ficando esperta. Eu estou igual o Covid, mutando. Mutando. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao diagnóstico, nós voltaremos, vocês podem se manifestar, manifestem apertando aí, levantando a mão, falando, mostrando o rosto, dizendo que querem falar, ou no chat. Então, de qualquer forma, nós vamos conversar com vocês, né? Então, essa questão do diagnóstico, você vê que a própria autora do trabalho já voltou um pouquinho atrás, porque ela sabia que não é a melhor opção, né? Mas é o que você tinha neste dia, neste momento, né? Para fazer o diagnóstico. No início, elas demoravam. No início foi tudo meio assim. Quem vai fazer o teste tinha que ter sintomas, né? Então tinha, assim, era muito critério para você fazer o teste, era pouco teste, né? Então, assim, foi mais difícil. Hoje está mais fácil. Até a maioria que está, 90% hoje das minhas pacientes é RT-PCR positivo. Então, a gente percebeu que agora elas estão conseguindo ter esse acesso mais fácil também, né? Que não tinham antes. Eu comparo o início da epidemia com testes, a dificuldade com testes, é a nossa dificuldade de hoje com vacina, né? E tem um velho adágio que fala: onde tem pouco pão e pouco feijão, todos brigam e ninguém tem razão. E é isso mesmo, nós vivemos duas misérias, nós vivemos duas dificuldades. Uma, felizmente, já foi suplantada, que é o exame, né? O acesso ao exame, e agora estamos vivendo a dificuldade da vacina. Mas nada como o tempo. Nós vamos passar, suplantar isso tudo e vai sobrar vacina. Mais para frente, sobrará vacina, né? Sem dúvidas. Mas você teve essa entrada da paciente no sistema de saúde, você a acolheu como se ela fosse Covid mesmo, classificou assim, e deu segmento. E nesse segmento, você fez o diagnóstico da restrição de crescimento. Sim. Então, nós vamos pedir para a Veridiana ensinar para nós como é que faz esse segmento, o que está por trás, o que pode mudar, quais são as outras informações que nós podemos tirar do seu caso para a gente poder aprender, Luísa. Então, a Veridiana vai comentar para a gente, por favor. Obrigada, doutor Geraldo. Queria primeiramente agradecer tanto ao senhor quanto à Heloísa pela possibilidade de estar participando dessa reunião. Obrigada a todos os presentes também. O doutor Geraldo já me apresentou, então meu nome é Veridiana, eu sou assistente da Clínica Obstétrica do Sul das Clínicas aqui de São Paulo. E desde o início da pandemia, no finzinho de março do ano passado, eu tenho acompanhado as nossas pacientes no Covid. Inicialmente a gente ficou só como Covid aqui no prédio, então passamos mais de 6 meses só vendo pacientes gestantes e puérperas Covid, e depois com o retorno do atendimento normal, mesmo assim a gente continua com um número grande de casos aqui, então eu continuo acompanhando as gestantes tanto em pronto-socorro, quanto em enfermaria, quanto a internação em UTI. Então eu acho muito bom poder poder dividir um pouquinho disso com vocês, para a gente poder aprender juntos.
Bom, vamos lá. Eu estava dando uma olhadinha no caso que você passou, Heloísa. A gente vê que é uma paciente que tem relativamente nova, 21 anos, apesar de já ter uma gestação anterior, uma gestação não desejada, demorou para iniciar o pré-natal. Então, acho que tudo isso, todos esses são fatores que são muito importantes para a gente levar em consideração, tá? Pensando em relação à restrição de crescimento fetal. Seguindo pelos ultrassons que você passou para a gente na apresentação, o primeiro ultrassom, que era do dia 15/3 com 30 semanas, ela tinha um percentil normal, era um percentil de 22, né? E o próximo que ela fez, cerca de 3 semanas depois... 3 semanas depois. Isso, já era um percentil 3. Então, na verdade, a gente vê uma queda, não só o feto não só virou restrito, como foi uma queda muito grande do percentil, né? De 22 para 3. Então, isso já é algo que chama muito a nossa atenção, tá? De pensar que teve essa queda tão grande do percentil. Nesse exame, a gente consegue ver que o restante do ultrassom está normal, né? Porque ela tem um volume de líquido amniótico normal, ela tem o Doppler de umbilical e de cerebral média normais também. Mas eu acho que algo que chama muito a nossa atenção é essa queda do percentil, não só por ser um restrito grave, e essa queda muito brusca, né, em 3 semanas, que é muito difícil de acontecer. Então, eu acho que esse primeiro ponto que vale a pena a gente ressaltar é começar a fazer uma avaliação um pouco mais de perto dessa gestante. Então, a partir do momento que a gente vê um percentil, uma restrição de crescimento, principalmente uma restrição mais grave como essa, tentar fazer uma avaliação de ultrassom, vitalidade fetal, quando disponível no serviço, claro, a gente sabe que não são todos os lugares que tem essa estrutura disponível, mas a gente fazer uma avaliação semanal, tá? Porque alguma coisa de errado está acontecendo com esse feto. A gente percebeu que tem alguma coisa de estranha, ou por infecção, ou insuficiência placentária, independente de qual seja a causa, o feto não está respondendo bem a isso, né? E aí o próximo ultrassom que vocês pediram, que foi uns 10 dias depois, mais ou menos, com 35 semanas e 2, ele mostra exatamente isso pra gente, né? Então, o percentil, ele cai ainda mais, vai do percentil 3 para o percentil 1, e apesar do volume de líquido amniótico e da artéria umbilical estarem normais, ele mostra essa vasodilatação cerebral, né? Aqui eu queria ressaltar um ponto importante, que a gente sabe que nem na literatura mundial, conduta para restrito, para feto restrito, é uma unanimidade, né? Cada serviço tem um ponto diferente, então eu acho que isso também é algo que tem que ser levado em consideração para pensar no que era certo, no que era errado, porque nem mesmo a literatura mundial consegue entrar num consenso em relação a isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Luísa. Quando vocês indicaram o parto com esse ultrassom, o que vocês consideraram sofrimento fetal foi a vasodilatação da cerebral? Foi. Tá. Eu vou falar, então, da experiência que a gente tem aqui no nosso serviço, da forma como a gente lida com esses casos, tá? Para a gente, apenas a vasodilatação da cerebral não é considerado um sofrimento fetal, tá? A gente considera como mais um sinal de alarme para uma vigilância mais próxima. Algo que seria muito importante a gente ter nessa avaliação, não sei se vocês tinham ou não, era cardiotoco do feto. Sim, foi feito, a gente faz. Era uma cardiotoco ativa, não tinha nenhuma alteração? Então, no dia que ela veio, que eu não estava junto no dia, a professora que atendeu falou que não era tranquilizadora, né? Que ela recomendava, junto com a cardiotocografia, é que, na verdade, assim, a gente considera a restrição e a vasodilatação da artéria, os dois. Com indicação. Não é só um item, né, que a gente vai estudar. Uhum. E no dia que ela veio internar, foi feita a cardiotocografia, que a gente faz nas pacientes porque eu fico no pré-natal, na verdade, eu sou enfermeira pré-natal de alto risco. Então, no alto risco, a gente faz cardiotoco, não tem idade, nós temos 2 cardiotocos para isso, entendeu? Exatamente. Então, eu atendo 20 a 25 pacientes por tarde. Se precisar metade fazer cardiotoco, vão fazer cardiotoco. Então, essas pacientes que têm risco então, a gente vai fazer a cardiotoco também. Foi feito também, sim. Tá. Eu te perguntei isso porque exatamente por esse motivo. Como a gente não considera a vasodilatação da cerebral, mesmo associada a uma restrição de crescimento fetal, um sinal de sofrimento fetal, então, caso a cardiotoco não indicasse, porque o resto do perfil não indica, né? A gente não teria resolvido isso no nosso serviço. Certo. O que a gente teria feito? Uma vigilância mais próxima, com uma avaliação 2 vezes por semana da vitalidade fetal.
Então, tanto do volume de líquido amniótico, Doppler velocimetria, como a cardiotoco. Claro, em qualquer momento que tivesse indicação do parto, seria feito, tá? Então, acho que esse seria o primeiro ponto, mas, mais uma vez, voltando e frisando o fato de que, para a gente ficar tranquilo com essa conduta, a gente precisa ter um serviço que consiga fazer isso, né? E eu entendo que não são todos os serviços que tem. Aqui, no hospital, como a gente é centro de referência, aqui no HC, a gente tem um ambulatório para isso, a gente tem um pronto-socorro que pode ser feito, todos os assistentes aqui praticamente fazem vitalidade fetal, então é uma coisa mais fácil da gente conseguir. Eu entendo que não é em todo serviço que isso é tão fácil assim, né? Então, acho que o primeiro ponto seria isso. Em relação ao nascimento, a gente vê que foi um Apgar bom, né? De primeiro minuto, tanto primeiro como quinto minuto, foi um Apgar de 8 e 8. Você chegaram a colher gasto de cordão? Sim, foi colhido. Eu não coloquei na apresentação. Não, só uma dúvida. Você sabe qual é o valor? Não tenho aqui agora, não. Não, fica tranquilo. Era só para a gente pensar se, mesmo com esse Apgar bom, se teve alguma alteração de acidemia fetal que a gente consideraria com pH abaixo de 7,2, né? Tá. Mesmo sabendo que uma indicação de parto por sofrimento fetal, sendo cardiotoco, sendo alteração de perfil, não é 100%, né? Muitas vezes a gente vê uma cardiotoco clássica de sofrimento fetal, faz um parto na urgência e vê um pH ótimo. Sim. Então, a gente consegue acertar cerca de 70%, 80% dos casos, mas tem esse 20%, 30% que seria um falso positivo. Positivo. Né? Eu dei uma olhadinha também nos sinais que o RN apresentou, de desconforto respiratório, hipoglicemia, todos eles são muito compatíveis com a prematuridade. Sim. Então, a gente fica também com os dois lados, né? Sim. Foi o sofrimento, foi a prematuridade, mas conversando sobre aquilo que o Dr. Geraldo estava falando no começo, a gente não sei se vamos conseguir chegar num consenso em relação ao COVID, porque é uma doença muito nova. Eu acho que a gente, apesar de já ter evoluído muito no estudo e no tratamento das nossas gestantes, tem muita coisa que a gente vai demorar um pouco, talvez até um pouco mais, para saber, né? Eu tenho uma coisa que eu queria te parabenizar também, Heloísa, porque pelo fato de você ter falado que vocês estão fazendo esse ambulatório de pré-natal, pós-Covid, né? É algo que a gente está fazendo aqui no nosso serviço também, e eu acho isso de extrema importância, porque, principalmente por ser uma doença que a gente não sabe quais são exatamente as consequências que elas podem ter, tanto maternas quanto fetais. Então, se essas pacientes, muitas delas são baixo risco, teoricamente, sim, com morbidades associadas, né? Acabam voltando para um pré-natal de baixo risco, onde a gente sabe que a rotina de consultas é mais escassa, forma para conseguir os exames também é um pouco mais complicado. Então, eu acho que por ser algo que a gente ainda não sabe como vai evoluir, eu acho que um pré-natal especializado com pessoas que estão atendendo sempre, com uma regularidade um pouco maior, eu acho que faz muita diferença para essas gestantes, né? Sim, sim. Eu estava dando uma olhadinha nos dados que a gente tem bem por cima aqui das nossas gestantes que a gente atendeu nesses últimos meses, esses últimos 16 meses, mais ou menos, de pandemia, só para vocês terem uma noção. De todos os nossos casos de gestantes COVID positivo, independente se for por RT-PCR, se for por sorologia, se for sintomático ou não, a gente teve 7,9% de restrito, tá? Nossa, acho que foi cerca de 8% de restrição de crescimento fetal. Na hora que a gente vai separar, das pacientes que são sorologia positiva no momento do parto, como você comentou, sim, mas são assintomáticas, isso sobe um pouquinho mais, para 9,9%. Tá? Se for considerar COVID positivo, mas que não precisaram de internação, então um COVID sim, leve, que foram seguidos no nosso pré-natal, esse número vai para 8,7%, e dos COVIDs graves, que precisaram de uso de oxigênio e consequente internação, esse número cai para 3,7%, mas eu acho que aqui é um viés, porque pacientes graves, na maioria das vezes, a gente resolve a gestação mais rápido, né? Então, não dá tempo. Exatamente, não dá tempo de ter a restrição. Veridiana, eu falo assim que eu tenho medo de ficar falando da minha pesquisa com tão pouco paciente, né? Porque eu devo ter acompanhado 120 até o momento, né? Mas, assim, eu tenho pacientes que foram para UTI, ficaram entubadas gestantes, continuaram gestantes no meu pré-natal
e pariram lindamente com 38 semanas, neném ótimo, assim, né? Eu sei que é poucos pacientes ainda para eu poder falar, né? Mas o que você está falando, assim, é o que mais ou menos a gente está, acho que vai, no final, a gente vai ter um número semelhante. Eu acredito que sim, porque foi o que você falou, a gente, no começo da pandemia, a gente tinha muito medo do que podia acontecer com o feto, né? Então, o paciente instabilizava, vamos resolver. Já tem uma prematuridade um pouco mais tardia, já vamos resolver. Deu tempo de fazer corticoide, vamos resolver. Hoje a gente percebe que não é bem assim. Que a gente consegue tanto tentar evitar as sequelas da prematuridade para o feto, sim, como também as consequências de um parto realizado no momento em que a paciente está na fase ativa do COVID. A gente tem visto muito piora das pacientes porque precisa indicar o parto por algum motivo de sofrimento fetal ou qualquer outra coisa, a paciente piora muito. Então, é algo que não é tão benéfico para elas como a gente imaginava no começo, né? Sim. Mas eu acho que, independente do seu N ser menor, esse N de 120, eu acho que você está tendo uma apresentação com essas pacientes, um cuidado que vai fazer muita diferença em relação a esse seu trabalho, né? Aí, só para terminar o que eu estava explicando em relação ao que a gente faria aqui, só para fechar, então, o que a gente faria nesses casos? A paciente iria fazer um acompanhamento de vitalidade a cada 2 semanas, duas vezes por semana, tá? A partir da alteração da vasodilatação. Caso haja qualquer outra alteração no meio do caminho que indique uma resolução, como uma cardiotópica não tranquilizadora, uma desaceleração, alguma coisa, seria indicado parto. Mas, se não, a gente levaria, a princípio, até 37 semanas, tá? Para não somar a prematuridade, as complicações que poderiam existir, né? Sim. E uma coisa que também eu não sei, que você disse que você está conseguindo fazer em relação aos ultrassons de segunda-feira, mas também só para citar que a gente faz aqui no nosso ambulatório, desse ambulatório do pré-natal pós-Covid, apesar de sabermos que não é a maioria das pacientes, mas toda paciente que tem um diagnóstico, independente se for sintomático ou não, em qual idade gestacional, quando vai para a viabilidade, é realizada a vitalidade fetal. Então, a gente faz avaliação de Doppler e volume de líquido amniótico em todas as pacientes, exatamente por esse motivo, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, até 34 semanas, as pacientes são vistas a cada 2 dias, a partir da a cada 2 semanas a partir da viabilidade, e a partir das 34 semanas é semanal. Infelizmente, no nosso serviço nós não temos, né, essa possibilidade, que o serviço de ultrassom do nosso hospital não consegue atender nem o nosso alto risco, e nós somos referências do alto risco para o estado inteiro, né, do Mato Grosso. Então, a gente atende, em média, umas 300 pacientes de alto risco mês, porque a gente atende a Cuiabá e a região metropolitana, e mais o estado todo, né? Então, o nosso serviço de ultrassom não consegue alcançar. Então, e essas pacientes só conseguem porque tem esse serviço que o professor está fazendo no serviço dele, né? Então, infelizmente, eu não consigo fazer como a gente gostaria, que a gente gostaria de fazer como você está falando, né? Mas o volume está grande demais para os recursos que eu tenho. Sim. Né? Sim, mas foi aquilo que a gente conversou, né? Eu acho que isso tem que ser muito individualizado a estrutura do serviço. Isso. Porque não adianta a gente propor do mundo ideal, fazendo uma vitalidade diária, caso necessária, se não tem nem para as pacientes de alto risco que conseguem fazer, né? Eu acho que isso é fazer eu acho que vocês aí estão conseguindo fazer o melhor com a estrutura que vocês têm, e apesar de a resolução ter sido feita com 35 semanas, foi um RN que não era um prematuro tardio, ele ficou pouco tempo internado, teve alta pouco tempo depois, então eu acho que no fim foi um sucesso tanto para a mãe quanto para o feto, né? Isso. Mas sinaliza de que o que a Veridiana trouxe para nós, que ela chamou de ideal, é o que nós devemos perseguir. Então, eu espero que tenha aqui entre os nossos 53 pessoas linkadas, que tenham pessoas aqui que possam e que tenham a função de zelar por esses detalhes, né? De ver que está faltando, que é ali que precisa o Estado olhar, né? Você está fazendo um diagnóstico, a Veridiana trouxe parte, não a solução total, mas parte da solução.
né? De que pode melhorar para todos. Melhora para você, melhora para as mães, melhora para os recém-nascidos, então melhora para a família como um todo, né? Então, a função dessas reuniões, uma das funções é essa. Primeiro, capilarizar o conhecimento do manual, né? E segundo, até junto com isso, para reduzir morte materna. E segundo, de fornecer elementos, nós estamos fazendo reuniões, a Fiocruz que está organizando, uma reunião semanal, nós vamos fazer 5 reuniões com os gestores de todas as regiões, região norte, região centro-oeste, região nordeste, sudeste, e vão aproveitar os resultados das nossas reuniões, quais foram as dificuldades que nós vimos, que vocês nos trazem. Uma delas é essa. Quem for falar, aí nós vamos notificar, quem for falar da região centro-oeste, não sei se serei eu, mas quem for falar da região centro-oeste com os gestores da região centro-oeste, com certeza esse dado ele estará presente. Então, indo além daquilo que é a função da nossa discussão de casos. E nessa discussão de casos, eu fui atrás, essa paciente é de Nortelândia. Isso, do interior. Eu fui avaliar qual é a distância, que Nortelândia é de Cuiabá. E as distâncias, eu já vivi no Alto Xingu. Quando mais jovem, fui lá ver o HIV com os índios. Então, eu tenho uma vivência sobre distância na região norte e a região centro-oeste também, está bem essa realidade. As distâncias, elas não se medem em quilômetros, elas se medem em horas que você demora para chegar no socorro. Essa paciente fica 3 horas e 42 minutos. Então, qual é a dica? Qual é o alerta? É que essa paciente, em sendo COVID positiva, se viu, achou que tem o diagnóstico, articular para que ela esteja mais próximo do socorro é melhor. Principalmente se ela tiver algum sintoma. Se ela tiver algum sintoma, com essa distância em tempo, você não tem cilindro de oxigênio suficiente para transportar essa paciente. Ela está vindo de um hospital que deve ter 1 ou 2 cilindros. Sim. Você vai tirar o cilindro para o transporte, não fica nenhum lá. Ontem mesmo me ligaram do interior, mais longe ainda, Comodoro, mais de 5 horas, 6 horas daqui. A paciente precisava de UTI, vaga de UTI, não estavam encontrando. Então, e às vezes as pessoas perguntam, ei, como é que tá diminuindo o COVID, os casos, nosso hospital, ele está sendo referência para gestante na UTI, porque nós temos um serviço de ginecologia para atender elas, caso haja necessidade de intervenção, né? E não tinha vaga ontem. E de longe, lá como você usou, né, 5, 6 horas, né? Como que vai ser, né? E você imagina como é que deve ser o nosso colega que está lá. Médico, enfermeiro, que está lá na ponta. Qual é a angústia dessa equipe de saúde? E qual é a angústia dessa família? E qual é a angústia dessa paciente? Que se ela tiver um mínimo de informação, ela sabe que o caso é grave, que a situação é grave, né? Então, é muito ruim. Então, uma das dicas aqui, que vocês já sabem, mas eu gostaria de ter cumprido o meu script, de que se tiver uma paciente que você tenha condição de fazer o diagnóstico e deixá-la mais próximo do recurso, envidem todos esses esforços. Existem linhas de hotel, de pagamento, ou mesmo de vagas no hospital para pacientes que não estejam graves, né? É preciso que os nossos estados, todos eles trabalhem neste sentido, de tentar facilitar para a população. Porque, senão, nós fazemos reuniões, envidamos todos os nossos esforços nesse sentido, mas o Estado não dá conta de fazer a parte dele. E, neste momento, quem está morrendo é gestante puérpera. Neste momento, é este segmento que precisa ter um olhar
diferenciado, né? Então, Geraldo, aqui nós temos casas de apoios que alguns municípios ajudam, né, a manter. Mas devido à Covid, também diminuiu a capacidade por quarto. Então, tem pouca vaga. Então, os espaços precisaram ser ampliados, diminuir a aglomeração. Então, também é uma situação que complicou com a chegada da pandemia, né? O hospital também, eu tenho 4 enfermarias. Se eu tenho uma paciente suspeita e eu não tenho, eu tenho só um isolamento. Aí, se aquele isolamento tem uma paciente com Covid ou pós-Covid, eu tenho mais 4 enfermarias. Se eu tenho uma paciente suspeita, eu tenho que colocar ela numa enfermaria e isolar os outros 3 leitos. Então, eu vou diminuindo a capacidade do meu hospital de cuidar dessas gestantes. Entendeu? Por isso é que é preciso alternativas rápidas. Não pode ser uma alternativa que vai passar na prefeitura, passa na Assembleia para poder resolver. Aí são 2 vezes. Não. O hospital de campanha é para isso, é para fazer e dentro de 4 dias ele está funcionando, né? É esse gap aí que nessas reuniões com os gestores é o que a gente está fazendo. Olha, nós temos maternidades, Heloísa, que a maternidade grande de uma capital, ela não tem CTI. Então, a paciente precisou de CTI, ela tem que ir para outro hospital. Mas esse outro hospital não faz cesárea. Não tem equipe, as equipes não querem ir para esse local. Então, ela tem que sair de lá entubada para ir para a maternidade, fazer a cesárea e voltar para a UTI, para o hospital de UTI. Sim. Então, isso é algo inimaginável. É preciso que um olhar externo venha para poder mostrar como é isso, né? Nós temos muita boa vontade, os profissionais aqui têm muita boa vontade, o que a gente mesmo falta é a estrutura, né? A infraestrutura. Então, infraestrutura. Eu tenho a impressão que da nossa conversa de Covid, nós vamos conversar um pouquinho mais, mas levar essa dificuldade que vocês têm da ampliação. Vocês precisam de uma ampliação e ela não está sendo possível neste momento. Ela já precisava antes. Como hospital de referência de alto risco, sabe? Isso. E agora, então... Então, eu tenho a impressão que a gente vai poder ajudar nesse sentido, né? O pré-natal pós-Covid, que a Veridiana já falou, é louvável, né? Tem que realmente parabenizar pela iniciativa de manter, né? Sem dúvida, isso é bastante interessante. A resolução da gestação é preciso que, para vocês fazerem, e estar com um olhar lá onde que é o mais adequado, precisa de não tirar a paciente de dentro da estrutura para poder fazer um exame fora. Sim. Não, o hospital de referência, ele tem que trazer paciente de fora para poder ajudar, sem internar essa paciente eventualmente, né? Só para o exame complementar. Então, tá invertido. Essa aí é um fluxo invertido. Então, eu acho que é uma das primeiras providências, né, para serem tomadas é essa daí. É te aparelhar, você, o hospital, de ser aparelhado para ser autossuficiente. Né? Sim. Tirou, por exemplo, olha aqui, essa criança saiu gemente, audível. Isso é prematuridade. Talvez, se você tivesse um pouco mais de recurso, você segurasse essa criança um pouco mais. Sim. Né? E poderia sair dessa questão. Mas como que você vai fazer isso se você não tem as ferramentas adequadas? Né? É uma insegurança. Eu já tenho 35 semanas e tal, e eu fico insegura, e a equipe fica insegura e acaba resolvendo uma situação que poderia ter aguardado um pouco. Mas isso nós vamos fazer esses relatórios direitinho e nós vamos te ajudar. Nós vamos Muito obrigada. Mostrar para o pessoal o que pode ser feito. E a gente sempre tem que... Meu pai sempre fala, a gente sempre tem que elogiar os profissionais da casa, né? Então, eu já tinha um projeto de doutorado já aprovado no Comitê de Ética, que eu ia trabalhar com gestantes com prevenção para pré-eclâmpsia. Já estava tudo certo. Que quando eu fui para o alto risco, eu vi que o que mais morre mulheres
para eclâmpsia. Eu falei, não, eu quero ir no que mais mata, vamos lá. E aí, ano passado, quando começou a pandemia, e aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, começou a morrer bastante gestante, daí nós estávamos sentadas, eu conversando com mais 2 médicas, e começou a falar, gente, mas está morrendo, a gente precisa tentar evitar, a gente precisa tentar mudar, mas como? Aí eu falei, me dá 10 dias que eu vou mudar meu projeto. Daí eu, em 10 dias, mudei meu projeto de doutorado e foi para tentar que esse serviço existisse, né? E acontecesse. E acontece graças a essas pessoas que estão se prontificando em ajudar, né? Sem dúvidas. Muito bom. Abrir para o pessoal que veio aqui nos prestigiar. Temos 44 pessoas vincadas. Temos alguma dúvida? Eu estou procurando aqui, eu não estou conseguindo ver nenhuma mão levantada, gente. Alguém quer se manifestar? Eu estou vendo uma manifestação aqui da Maria do Carmo. Maria do Carmo é colega nossa, ela é lá do Rio Grande do Norte, trabalha com mortalidade materna, está presente em quase todas as nossas reuniões, né? E ela está chamando a atenção aqui. Você quer conversar sobre a portaria 731, Maria do Carmo, por favor? Não, exatamente essa portaria que tem um financiamento, né, para essas pacientes que moram bem distante, né, que possa vir para o mais próximo para ter um atendimento adequado na necessidade, ela está próximo a um serviço de melhor qualidade. A portaria 731, que exatamente fala sobre o financiamento. Acho que você, Heloísa, pode tomar conhecimento da portaria do Ministério da Saúde para ver essa questão de financiamento, né, para os municípios, né, manter a paciente mais perto do serviço de atendimento de urgência. Sim. Porque, às vezes é pouco, mas ajuda. Sim, sim. Tá. Muito obrigado, Maria do Carmo. Falar um pouco do prognóstico, né, prognóstico de gestação e Covid, prognóstico materno e Covid. No momento, a maior causa de morte disparada, de morte materna, é a Covid, a infecção pelo Covid, durante a gestação Sim. ou no puerpério. A maior parte no puerpério, porque a gente acaba resolvendo a gestação, mas nesse contexto ciclogravídico puerperal, e isso levou o Ministério a falar que a contraindicar gravidez no período, uma série de coisas que o Ministério, a gente fica criticando, né? Nós criticamos. Não pode. Porque essa questão de engravidar, ela não passa, não é por decreto, né? 60% das nossas pacientes do SUS, elas engravidam sem querer, sem programar. Eu acho que mais, hein? Isso aí vale. Cada corte que você faz, cada comunidade tem um percentual, né? Aqui para nós é 60%. Mas tem mais e tem menos. Isso ocorre numa comunidade em que é fechada, em que as mulheres elas controlam, tem realmente um controle, né, dessa questão. Do contrário, é utópico, não resolve nada. Então, a gente não critica, o Ministério está querendo buscar uma solução, só que ele precisa ser mais assertivo do quanto que ele vai acertar, né? Porque quando ele fala isso, ele não tá sabendo dessa questão. Mas são tentativas que podem não dar certo, mas está fazendo alguma coisa. E a única saída que nós temos, gente, é a vacina. E foi uma pena que nós tivemos aí a suspensão da vacina pela AstraZeneca, teve um acidente, precisa realmente ser avaliado, né? Mas sem a vacina nós não vamos dar conta, não. Nós não vamos dar conta. A vacina é a única saída que nós temos, é a única. E eu, assim como a Viridiana, que está num serviço de grande volume e que cansaram de perder, eu também. Eu tenho 4 dias, eu perdi a última paciente faz 4 dias. E a Veridiana deve saber, eu passo visita com os residentes e os estudantes todos os dias, 7 horas da manhã e 7 da noite. 2 visitas por dia. E eu decreto luto por 3 dias em cada morte materna, por qualquer causa.
E olha que com a Covid nós estamos cansando dos 3 dias de luto. E que não é nada. Vocês já imaginaram quantas famílias, né, estão sendo desfeitas? Porque eu não quero falar de importância. Morte de pais e mães, é trágico, é tragédia, qualquer dos dois, a perda de qualquer dos dois. Mas a perda da mãe, além do amor que é igual do pai e da mãe, mas além disso, quem comanda a casa, quem alicerça, quem mantém a família unida é a mãe. O pai, muitas vezes, quando falta o pai, a mãe cria os filhos, de uma maneira geral. Quando a mãe se vai antes do combinado e o pai fica com os filhos, é injusto falar que ele não cria. Cria. Eu tenho colegas que são pais e mães, ao mesmo tempo. Mas a chance ou o risco que tem dessa família se diluir, de dar para o padrinho criar, dar para a avó criar, é muito maior. Então, nós estamos falando da morte de quem é o alicerce da família, né? Que é a mãe. Então, todo o esforço no sentido de nós pressionarmos os nossos municípios, os nossos estados, para que, se nós não podemos usar um tipo de vacina, que seja dirigido para a grávida as vacinas que estão liberadas. Nós temos 2 vacinas ótimas, são liberadas, a Coronavac e a vacina da Pfizer, que já está chegando no Brasil, né, em larga escala. Então, mas isso quem faz? Quem faz é a própria comunidade. É você, Luísa, você, Inês, que vão fazer essa... Tem mais gente aqui, mas que eu não consigo identificar, né? Que podem e têm poder de voz. A vacina agora já está liberada para todas as gestantes aqui em Cuiabá. E que ótimo, você está me dando uma ótima notícia. Sim, todas agora, não é só com comorbidade. Inclusive, eu já fiz ontem mesmo estava fazendo o formuláriozinho do hospital, né, para passar para todas as pacientes, né. Todas as pacientes já podem, gestante e puérperas, vacinarem aqui em Cuiabá. Veridiana, vamos levar a Luísa conosco? Vamos? Vamos levar ela para São Paulo? Vamos, vem para cá. Ajudar a gente a virar a ideia dos nossos... Intenção aqui, gente, tem sobrando. Ajuda sempre bem-vinda. Nossa, isso é muito bom. Você me dá uma notícia fabulosa. Sim. Realmente muito contente, né? Eu tenho uma mão levantada aqui da Débora Prado Martins. Você quer fazer a pergunta ao vivo, Débora? Vocês estão vendo a mão levantada? Ela apareceu. É o áudio, acho que ela está com o áudio desligado. Essa é a doutora Ana Amélia. Doutora Ana Amélia, você está com o áudio desligado. Eu estou chamando Débora, mas é a Ana Amélia. É a Débora, é a Ana Amélia. Lá, as duas estão junto lá. A Débora do Prado, ela é a nossa chefe da unidade de atenção à saúde da mulher do hospital. E a doutora Ana Amélia é uma das ginecologistas obstetras que está me ajudando no pré-natal. Então tá bom. Então vamos lá. Olá. Vou tirar, né? Porque estou quietinha. Isso, senão a gente não entende. Né? Não, então, realmente a Heloísa é uma guerreira aqui no hospital, né? Nessa nossa loucura. Desculpa. Nessa nova realidade dessa doença, né? A gente, ano passado, teve resultados, assim, assustadores e está melhorando esse ano, com certeza, apesar dos números estarem bem melhores, a forma e o manejo das pacientes, a forma, né, como a gente tem abordado, tem melhorado bastante os resultados. Mas a gente ainda enfrenta algumas questões e hoje a gente tinha um caso que foi uma discussão agora mais cedo e aí, acompanhando a aula, eu fiquei aqui meio aflita, não queria perder a oportunidade, de repente, em tempo real. Só, assim, o manejo, se eu poderia falar um pouquinho desse outro caso, esse um outro aspecto de uma gestante que está na UTI nossa,
para vocês tentarem ajudar a gente na definição do caso. Aí eu me perguntei na mensagem, ninguém respondeu, eu falei, eu vou levantar a mãozinha. Né? É uma gestante com Covid grave, tinha indicação de prona aqui, a relação estava muito ruim, menor que 150, 28 semanas, que é aquele limo, né? Porque 28 semanas não é, a idade gestacional não é tão confortável para a nossa UTI receber o bebê. E acabei de ir lá na UTI, ela deu uma melhorada, eles não vão pronar. Mas a nossa questão era assim, a dificuldade de monitorar a mãe pronada, né? A gente não tem a cardio para conseguir fazer desses prematuros tão extremos aqui no serviço e não conseguimos mantê-la monitorizada enquanto está fazendo Deixa eu, só um minutinho, só vou tirar a máscara aqui, só um minutinho. Perdão. E aí a gente tinha decidido a 18 horas pronada, e aí quando desprona, repetir o ultrassom com Doppler para ir acompanhando o bebê, que é o máximo de monitorização que no nosso contexto a gente conseguiria. Então isso seria mais ou menos um exame a cada 2 dias, mais ou menos. Aí eu, com a colega, com a experiência dela, eu falei, bom, vamos ver o que ela pode ajudar, assim, alguma sugestão, porque a gente aqui estamos com 2, né? Nessa decisão, interrompe ou não interrompe. Fiquei feliz ali de saber que ela até estava correndo, porque eu tinha acabado de voltar da UTI, que não ela está fazendo ultrassom agora, mas melhorou, não vai pronar. E vamos ficar o final de semana com esses 2 casos aí, bem limítrofes para nós. Então, a gente sabe que a nossa UTI neonatal para bebês com 28 semanas, 1 quilo, não tem um resultado tão bom, e, ao mesmo tempo, a dificuldade de se acompanhar, de se monitorar esse bebê, o bem-estar fetal, ao longo, né, das intervenções que a mãe vai precisar daqui para frente. Aí eu só queria compartilhar com vocês. Aí vai depender do que você vai conseguir, mas quem vai discutir isso para nós é a Veridiana. Eu falei, Veridiana, não posso perder a chance. Imagina, vamos lá, desculpa, seu nome, você não é Débora, né? Ana Amélia. Tá. Mas é o seguinte, deixa eu te fazer umas perguntas. Em relação ao ultrassom que ela fez até agora, o que está fazendo, existe alguma alteração? Não, Doppler normal. Ela fez na 4ª e está fazendo agora, né? Em relação ao líquido amniótico, está normal? Líquido normal também. Líquido normal. Então, assim, não vejo, no momento, indicação nenhuma de resolução do parto, tá? Por 2 motivos. Primeiro, que é um feto, ou melhor, 2, 3, não sei. Um feto com 28 semanas, que, como você mesma disse, para vocês é uma prematuridade um pouco extrema em relação ao berçário, né? Porque não vejo um motivo imediato para ter essa resolução, não tem uma alteração de líquido, não tem uma alteração de Doppler, tá? E principalmente por causa materna, tá? É uma paciente que está, pelo que eu entendi, naquele piorando, melhorando, está meio no limbo do que está acontecendo. Muito provavelmente a resolução da gestação vai piorar o quadro dela, tá? Então, assim, mais uma vez, como eu conversei com a Heloísa enquanto eu estava falando sobre o caso anterior, isso vai depender muito de cada serviço, tá? Do que vocês têm disponível aí. Mas, como eu penso, o que estamos fazendo aqui? Vamos tentar entrar num meio termo perto do que vocês têm. Em primeiro lugar, caso ela tenha indicação de pronação, se a relação voltar a cair abaixo de 150, ela pode ser pronada gestante, não tem problema algum. Sim. Tá? A gente está pronando e a gente está vendo também que isso estava sendo um problema em vários hospitais. Resolução da gestação por necessidade de prona materna. Isso. A prona não é uma indicação, pelo contrário, tanto a pronação quanto a intubação. Tá? O fato de intubar a paciente não quer dizer que a resolução precisa ser feita simplesmente pela intubação materna. Com 28 semanas, um ILA normal e um Doppler ok, eu acho que a princípio seria controle da forma como vocês conseguem, você falou que a cada 2 dias, né? Eu combinei de repetir esse ultrassom com Doppler a cada período de não prona, né? São 18 horas pronadas, e aí quando tirar da prona. Isso, que é basicamente o que a gente faz aqui, tá? O que a gente faria quando a paciente vai ser pronada, faz uma vitalidade completa, com ultrassom. Aqui a gente tem à disposição uma cardiotoco computadorizada, que foi até adquirida para isso, né? Então a gente conseguiu. A gente faz uma cardiotoco pré,
a paciente é pronada e depois, quando ela é supinada, a gente refaz a vitalidade. Então, teve casos de pacientes que ficaram 20, 22 horas pronadas e foi refeito apenas ultrassom quando ela foi supinada, tá? Eu acho que se por acaso, nesse meio tempo, ela tiver alguma piora importante do quadro, uma dessaturação grande, alguma coisa, talvez pensar numa reavaliação fetal. Mas que seja algo muito agudo, uma dessaturação grande, alguma coisa. Porque senão eu acredito que esse feto, tanto o feto quanto a mãe, esse binômio vai ter mais benefício da não resolução da gestação no momento. O que a gente tem visto aqui de indicação de parto nas pacientes na UTI, tirando causas obstétricas de TPP ou coisas do tipo, seria diminuição do líquido amniótico, é o que está sendo mais comum, a gente está indicando por oligoâmnio, e nesse caso é importante vocês ficarem de olho, isso é uma coisa que eu aprendi agora que eu estou frequentando, desde janeiro eu estou participando da equipe que cuida da nossa UTI, a gente tem uma UTI obstétrica agora aqui, né, então a gente divide tanto com os intensivistas, como os obstetras passam junto para avaliar a paciente, a gente dá plantão lá também. Os intensivistas têm muita, vou dizer mania, mas a palavra certa não é essa, de manter o balanço hídrico negativo. Isso mesmo. A parte do pulmão, a parte respiratória, melhora, e a gente viu que isso afeta muito o bebê, né? Principalmente o volume de líquido amniótico. Então, e a gente viu que conversando com eles, na grande maioria dos casos, muitas vezes a gente não precisa manter esse balanço hídrico negativo ou tão negativo. Às vezes a gente consegue deixar ele um balanço hídrico zerado, e isso faz com que evite essa alteração no líquido, que eu acho que já consegue evitar a resolução de um número importante de gestação, né, das gestações. E outra coisa que a gente percebe, a indicação, além do oligoâmnio, é a alteração em cardiotoco, principalmente quando ela começa a ter contração, não necessariamente um trabalho de parto, às vezes um útero irritável, uma dessaturação que faz com que ela comece a ter contração. Se o feto tem baixa reserva, ele acaba mostrando desaceleração na cardiotoco. Então, esses foram os dois grandes motivos que a gente teve até agora de resolução, ou então durante a intubação. Quando a gente faz a intubação, a gente também deixa a paciente monitorizada na cardiotoco, para se tiver um sofrimento fetal, uma desaceleração muito prolongada, a gente faz a cesárea na urgência, tá? Mas o caso que você me passou, pelo menos como está até agora, eu não acredito que tenha indicação de resolução, não. Mesmo você tendo... A gente já tinha optado por não fazer, por esse contexto todo da mãe, tudo. A minha angústia era só os intervalos da avaliação do bebê, né? Tipo, como... Uma coisa que aconteceu muito aqui com a gente, Ana Amélia, que eu estava falando desde o começo, a gente mudou muito nossa conduta por experiência, né? Então, no começo, a gente indicava se o feto era viável, indicava se tinha qualquer alteração. E aos poucos a gente foi aprendendo até onde a gente pode ir, e mesmo assim hoje eu acho que a gente pode ir até um pouco mais além do que a gente consegue, né, do que a gente tem ido até agora. Várias vezes, em casos de gestantes com a viabilidade para a gente do nosso berçário seria 25 semanas, né, 25, 26 semanas. Então, gestantes periviabilidade, 26, 27 semanas, em que tem aquele líquido reduzido, às vezes até um oligoâmnio, aquela cardiotoco que não é excelente, mas também não desacelera, é aquela coisa que a gente fala, tem indicação de pronação, o que a gente faz? A doutora Rossana, que é a responsável pelo serviço aqui, que passa com a gente, né, discute todos os casos do Covid da gente, quando necessário, ela fala, reza e prona. Reza e prona. Cuida da mãe e vamos. Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Tudo bem que é um feto de 28 semanas, mas se para o berçário de vocês não é uma prematuridade que tenha uma idade gestacional tão viável, né? Se isso vai piorar o quadro materno, eu acredito que vocês tenham feito a decisão correta, a menos que num dos ultrassons que vocês façam, veja que realmente tem um sinal de sofrimento fetal importante. E é claro, a gente não tem como lidar com isso, mas muitas vezes a gente precisa fazer uma escolha. E, infelizmente, na obstetrícia, a nossa escolha sempre é pela mãe, né? E quando a gente deixa de pensar no feto, ou pelo menos não colocar ele como prioridade, acaba tendo uma comoção muito grande. É uma coisa que eu vejo muito aqui, inclusive entre os intensivistas que estão passando com a gente na UTI. Essa semana eu tive um caso bem parecido, em vez de ser 28 semanas, na verdade era um caso de 30 semanas, quase 31, em que a paciente foi entubada, a gente não precisou resolver a gestação durante a intubação, e pela presença do bloqueador neuromuscular, dos sedativos, a cardiotoco era uma linha reta, né? Não desacelerava,
mas também era aquele feto hipoativo. Monótono. Totalmente. E no ultrassom veio um ILA de 4, um perfil que fez. Aí a gente ficou, ai meu Deus, perfil de ILA de 4, com uma cardiotoco dessa, 31 semanas. Resolve? Não resolve. Os intensivistas ficaram desesperados, porque eles queriam tirar aquele bebê de qualquer jeito. Eles acabam tendo um apego maior com as nossas pacientes agora que eles vêm todo dia, né? E no fim a gente optou por não resolver, a gente tentou mexer no balanço hídrico que estava negativo, tentou negativar o balanço hídrico, conseguiu ganhar 48 horas para essa gestante, até que uma das vitalidades, ela apresentou desaceleração, né? Ela começou a ter contração, teve um DIP2, aí a gente falou, não, também agora acho que já deu. Aí a gente acabou resolvendo, mas ela tinha passado da fase aguda do Covid, ela já tinha sido pronada e respondeu muito bem a prona, ela tinha uma relação de 98 pré-prona, que depois da supinação foi para 303, então a gente melhorou muito essa resposta da mãe, né, ao tratamento, e eu acho que hoje, inclusive já passei visita, já dei uma olhada nela, ainda está entubada, ainda está sedada, mas já em curva de melhora. E o RN também, apesar de prematuro, também está bem. Então, eu acho que é um pouco disso. É você conseguir balancear feto, mãe, principalmente com o que vocês têm no serviço, né? E só vocês pronam novamente pós-cesárea com 24 horas? Não necessariamente, pode ser pronada antes. A gente faz na cesárea o curativo bem compressivo, tá? Para evitar, já coloca sempre uma gase junto, aquele curativo bem compressivo, porque fica até difícil da gente avaliar quando ela está pronada, né? Se está tendo algum sangramento, alguma coisa. Mas se tiver necessidade de pronação pós-cesárea, não precisa aguardar as 24 horas, não. Muitas vezes elas são pronadas no mesmo dia. Perfeito. Tá? A gente aqui experimentou tudo também, assim, acho que ano passado demorava um pouco mais para intervir, esperando a melhora materna, e a gente teve parada durante a intubação e não conseguiu tirar o neném, teve todos esses comemorativos. Esse ano a gente foi um pouco mais individualizando cada caso, intervindo em alguns mais precocemente, assim, indicando a interrupção de uma forma, quando percebia que a mãe estava patinando, mas nos maiorzinhos a gente fica mais tranquilo aqui, né? Porque tem bebezinho de 32, 30 semanas, mas nesse limite da nossa viabilidade 28 é sempre bem complicado. E agora é um ciclo, tem umas 3 ou 4, mas uma em franca melhora, a que foi pronada, era 27 semanas, está melhor. E essa do 28 eu fiquei meio que... Eu vim para tirar, eu cheguei cedo, eu falei, não, vou operar a paciente, porque eu estava quarta. Sim. Mas enfim, então não vou operar, eu vou deixar pronada e na próxima semana eu conto para vocês. Por favor, quero saber notícias depois. E Ana Amélia? Um por vez, e a gente... teve um resultado esse ano, assim, animador. Eu só para encerrar minha fala, porque eu não paro de falar, se deixa, né? Ela dá o microfone, você não para, mas eu falo assim, tá tudo muito ruim ainda, um cenário muito, muito ruim, mas o time que cuida das pacientes de uma forma geral, tanto aqui na nossa UTI, a gente também, outro clima, assim, um clima muito mais... animador, né? Animador, assim, sabe? De tentar... não sei, eu não sei muito explicar, acho que é a experiência mesmo, que a gente já passou, né? A gente se sente muito mais animado, e ótimo, adoro os encontros, assim, de imaginar que a gente pode estar, né, em cada um no lugar e ter essa oportunidade de estar conversando, Sim. assim, como se fosse um colega sentado aqui na mesa do café, foi demais, né? Então, eu não podia perder essa oportunidade. Imagina, fique à vontade. Obrigada, Veridiana. Imagina. Na semana eu te conto. Conta sim, quero saber. Se você tiver. Tá bom? Obrigada. Imagina. Em relação a a interrupção de gestação e a intubação de grávidas, tudo nesse mundo, ele obedece a uma linha de aprendizado, uma linha de treinamento. Então, o intensivista, se ele trabalha mais junto com essas pacientes, o que a gente tem visto é que, se eles são mais dedicados a esse tema, não é ao tema, se são mais dedicados nas escalas, e eles acabam vindo mais ajudar, se interessam mais. E que eles são muito mais tranquilos. O tempo tem mostrado que eles podem ser excelentes aliados nessa questão. Porque eles são, no início, tem a dificuldade para intubar, a paciente, o tempo de intubação é muito maior, as tentativas eram mais numerosas no início, né? Porque não é fácil, a grávida ela perde o pescoço, some o pescoço, né?
Então, ela não dá conta de fazer as flexões e as extensões necessárias. Então, linha de aprendizado. Com o tempo, todo esse estresse ele vai diminuindo. Agora, na linha de aprendizado, quem aprendeu mais fomos nós. Fomos nós. Porque qual que era a nossa... O que nós trouxemos de herança do H1N1? Interrompe a gestação porque precisa de expandir o pulmão. Claro que a fisiopatologia é diferente, completamente diferente, e possivelmente vai continuar tendo que interromper a gestação. Mas o que nós vimos? É que tem paciente com 23 semanas, colegas interrompendo a gestação com 23 semanas, para poder tirar... Que pressão que esse útero está fazendo no diafragma, gente? 23 semanas. Então, nós já vimos isso. Nós não vimos o fazer, mas cuidamos do pós-operatório vindo de outra cidade, cuidamos desse pós-operatório de 23 semanas. Então, quando eu digo que nós, os obstetras, estamos aprendendo a correr junto do perigo e saber que nem sempre significa um perigo iminente de perda, é um perigo para alerta. Quando a paciente está curarizada ou qualquer uma outra droga, nós temos essa influência. Temos a influência da alfa-metildopa. O que a alfa-metildopa faz no traçado? Ela alisa o traçado. Então, esses medicamentos fazem isso. Se eu não tenho a tranquilidade de fazer essa interpretação, eu vou interromper gestantes que eu não precisava. O outro detalhe, o equilíbrio hídrico negativo. Gente, depois de 28 semanas, o líquido amniótico é um produto direto da diurese fetal, e o feto só vai urinar, somos nós. Passa um dia sem tomar líquido, como é que é a nossa diurese? O feto é a mesma coisa, só que em ponto pequeno. Um número menor, né? Mas é isso. Então, um alerta muito grande. Líquido amniótico, eu preciso primeiro responder essa pergunta. A mãe está desidratada? Como é que está o equilíbrio hídrico dela? Se ele está negativo, compense primeiro, reavalie para ver se precisa. Porque, às vezes, a indicação de cesárea desaparece. A indicação da interrupção. E o grande, só para encerrar essa prosa, o grande lance que nós aprendemos é que, ao contrário do que nós imaginávamos no nosso pouco saber, e que continua pouco ainda, mas era maior ainda, o pouco saber era mais, aparecia mais, é de que a gente achava que estava salvando a lavoura. Vamos interromper a gestação, que nós vamos salvar a lavoura, estamos bem. E nós aprendemos que não é assim, que nós pioramos a situação da mãe. É um estresse, gente, é uma cirurgia. Então, não há como a paciente que já está acometida, com o seu estado de saúde já comprometido, que uma cirurgia vai melhorar alguma coisa. Eu preciso ter muita certeza de que ela realmente precisa. Então, hoje, resumindo, a nossa indicação de interrupção de gestação, ela está ligada mais à vitalidade fetal, ao comprometimento da vitalidade fetal, do que da mãe. Da mãe, é claro, né, a Veridiana pontuou muito bem. Se a mãe está em risco, eu priorizo a mãe, sem dúvidas. Mas o que a gente tem visto é que a mãe, nós controlamos, ela fica sob controle um tempo maior, né? E nós temos como controlar, temos como aumentar a ventilação, temos uma série de recursos, né? Então, ela tem sido cada vez menor a indicação da interrupção da gestação. Cada vez menor. Ainda tem, mas numa frequência menor. Né? Então, com isso, nós falamos desde o pré-natal, falamos da condução, falamos da interrupção da gestação. Me ajuda a olhar aí, Heloísa, se tem alguma mãozinha levantada aí. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, a Karen Priscila, que nos ajuda aqui, organizando aqui o site, tudo, a ligação, o link, ela deixou para vocês o manual, o link do manual, deixou o link das aulas, de todas as aulas, de todos os casos clínicos, das aulas do Ministério, e deixou aqui, o último que ela postou aqui,
é o link de como pronar a paciente, porque nós também já vimos locais que não prona grávida, acha que isso é uma impossibilidade, que não prona grávida. Então, são colegas que se beneficiam, não, com jeito tem condição de fazer a pronação, né? E é uma ferramenta muito boa, que ajuda muito. Mas, se a pessoa nunca viu, então está aqui o vídeo mostrando como fazer essa pronação, né? Muito bom. Veridiana, mais algum comentário? Acho que mais nada, doutor. Só agradecer pela discussão. Acho que exatamente como o senhor falou, começamos no pré-natal, terminamos na UTI. Isso. E agradecer muito a presença de todos, ao senhor, à Heloísa. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir vencer isso. Claro, com a vacina, né, que a gente vai precisar, mas compartilhando o conhecimento que cada um teve no seu serviço, cada experiência. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir seguir em frente mesmo. Vamos andar. Muito obrigado, Veridiana. Então, eu agradeço a sua colaboração maiúscula, você nos ajudou muito hoje, sem dúvida. Adorei, gostei muito. Agradecer a Heloísa de ter animada a trazer para nós o caso, para ilustrar essa tarde para a gente. Agradecer a presença de todos, a quem eu abraço, mesmo que virtualmente, todos vocês, e considero todos vocês, a partir de hoje, os nossos cúmplices nessa batalha aí contra esse vírus. Eu vou falar de cumplicidade, é muito mais do que a parceria. Parceria nós já temos, porque estamos juntos, irmanados, nessa ideia, né, de combate a quem está matando as nossas mães, as nossas gestantes. E agora é uma cumplicidade mesmo, que a gente tem que trabalhar em prol da vacina, continuarmos na busca de conhecimento, de trocas, mas a cumplicidade mesmo com as vacinas, pressionar as nossas autoridades. Cuiabá deu um grande exemplo, que eu não sei se tem gente de outras cidades aqui presente nessa conexão, mas se tiver, pressionar os seus prefeitos, os seus secretários de saúde, nesse sentido. Se nós temos um caminho que possa ser considerado um atalho em prol da saúde das nossas mães, da sobrevivência das nossas mães em relação ao Covid, esse atalho chama-se vacina. Neste momento, chama-se vacina. Veridiana e Geraldo, queria agradecer muito vocês por tudo que vocês nos ajudam falando, nos proporcionando esse momento, né? E eu me troco por informação. Se vocês quiserem, um dia eu vou aí, mas vocês têm que trocar informação com a gente, né, Ana? Ana Amélia, que é parceirinha do pré-natal, ela que vestiu a camisa, entendeu? Ela, a doutora Andressa, a doutora Maria Aparecida, a doutora Anselmo, vestiram a camisa, falaram que iam me ajudar, eu falei, então bora. Então, assim, é isso que é feito, né, hoje o nosso serviço. Mais boa vontade do que recurso, mas a gente está aqui, firme e forte, né? Então, eu me troco por informação. Então, Veridiana e Geraldo dão um canal aí pra gente, né, Ana Amélia? Tenho certeza que a Ana Amélia quer esse canal também, né, Ana Amélia? Aberto. Mais informal para a gente trocar figurinha da... Ana Amélia, se você estudou aí na Federal do Mato Grosso, vários dos seus professores fizeram pós-graduação aqui, então, através deles, você já tem o canal aberto. A mesma coisa para a Heloísa, a mesma coisa para quem estiver interessado, né? E a mesma coisa é Coração de Mãe. A mesma coisa a Veridiana fala do HC. Sempre cabe mais um, exatamente. Sempre cabe mais um. Universidade é assim, né? É isso, né? A gente gosta muito. Então, tá bom, gente. Eu agradeço, então, mais uma vez, a possibilidade que nos deram aqui desse espaço diferenciado, né, de troca. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Bom final de semana para todos, para todas. Tchau, Abraço. obrigado. Tchau.